com sede em Novgorod, antes de especificamente se ter como que eu posso explicar? Um apogeu dos moscovitas, né? Dos moscovitas que vão conquistar os mesmos territórios depois. Então, veja, do século X ao século XIII, então, mais ou menos do ano 950 ao ano 1300, você caiu? Não, o celular caiu aqui. Nesse período, do ano 950 até o ano 1300, Kiev vai dominar do Volga, do grande rio russo, da Finlândia até as fronteiras bizantinas. Mas aí vai acontecer aquilo que, ao mesmo tempo, degringolará o Império Kievita e possibilitará que os duques de Moscou passem a conquistar esses territórios que ficarão fragilizados, que é exatamente a tomada de Constantinopla pelos turcos. Quando os otomanos conquistam Constantinopla, quando os turcos destroem o Império Cristão Bizantino, os ucranianos, os kievitas, perdem o seu maior aliado. Quando eles perdem o seu maior aliado, veja, os escandinavos, os vikings, já tinham ido para a Inglaterra, para onde hoje é o território da Inglaterra, tinham ido para a Groenlândia, tinham ido para o Canadá. Eles desistiram de brigar. Algumas tribos foram assimiladas por tribos siberianas, formando o Rus do Norte, chamando os kievitas de Rus do Sul e chamando a si próprios de Rus do Norte. Então, o que vai acontecer? Bizâncio termina, os kievitas, em paz no norte, vão manter a sua hegemonia política para impedir o avanço de tropas turcas para a Europa. E aí vão surgir os grandes guerreiros dos séculos XV e XVI. Os grandes guerreiros do século XV e XVI, e aí a gente inclui os romenos, vão ser os poloneses, os moldavos, os romenos, os búlgaros e os húngaros. Eles que vão impedir que o Islã tome a Europa nesses dois séculos, XV e XVI. É ali que vai surgir Mircea Cel-Baltran, avô do príncipe Drácula, que vai ser um dos grandes guerreiros militares, Estevão I da Moldávia, Estevão Báthory da Transilvânia e da Polônia, né? Matias Corvino, né? E todos esses grandes guerreiros cristãos, alguns chamam de cruzados. Não era basicamente uma cruzada, porque era uma guerra de defesa, né? Não era uma guerra de conquista, era uma guerra de defesa para impedir que o Islã chegasse. As autonomias é a Agripina que está fazendo isso? Bom, como é que eu vou saber? Peraí, só um minutinho. Não bate nela, tá? Matou. Matei. Com essa, vamos dizer assim, esse novo sistema geopolítico já não era mais uma expansão territorial do Império Kievita, mas o que era? Era a própria sobrevivência das culturas e das etnias que sobraram ali no centro da Europa, né? Então, com base nessa situação, as cidades independentes de Novgorod e de Moscou começam a se desenvolver. E isso é absolutamente importante, né? Porque, veja, nós começamos a nossa história no ano 950. No ano 1540, olha, são
500 anos de diferença, são mais de 500 anos de diferença, são quase 600 anos. Os moscovitas, né, os príncipes de Moscou, promovem uma unificação dos povos sob o nome de Rússia. Então, a Rússia, como uma nação, como uma identidade, ela vai surgir 600 anos depois do auge do Império Ucraniano. Então, se a gente tem Vladimir I o Grande de Kiev, no ano 1000, no ano 1550, nós vamos ter o primeiro czar, o primeiro César, o primeiro imperador de todas as Rússias. Veja, ele não se chamava, ele não usava Rússia no singular, ele usava Rússias, porque todos os povos Rus foram centralizados sobre o seu domínio. Era o czar, chamado Grande Imperador, Ivan IV, o Terrível. Então, vejam, entre o apogeu dos ucranianos e o início do Império Russo, nós temos aí quase 600 anos de diferença. Por isso que o ucraniano e o russo são línguas diferentes. Porque o ucraniano tem alfabeto na sua pureza eslava, enquanto o russo admite influências vikings, influências escandinavas, influências orientais, siberianas, né, dos povos transsiberianos que vão migrar para a Europa, sob a batuta, isso depois das invasões mongóis, né, de Átila, Gengis Khan, dos povos orientais de um modo geral, Kublai Khan, né, e até chegar em Ivan. Ivan e seus descendentes mantêm as características eslavas do governo até o século XVII. O século XVII, cento e poucos anos depois de Ivan, quando o Império Russo, agora já chamava Rússia no singular, né? O Império Russo, caiu nas mãos, no controle da dinastia dos Romanov, que permanecerão durante quase 700 anos na direção do Império Russo. Os Romanov, embora originalmente sejam eslavos, eles não vão ser eslavos, né? Eles vão, por meio de casamento, a dinastia dos Romanov vai ser um casamento entre alemães e suecos, alemães e dinamarqueses. Então, enquanto a população russa, falante de uma língua eslava, mas as cortes russas, né, São Petersburgo, Moscou, aquelas cidades impronunciáveis ali na Crimeia, né, todas elas vão ter cara de França, vão ter estrutura de Europa do leste, do oeste, desculpa. Por quê? Porque os governantes não eram russos. Os governantes eram alemães. Pedro era alemão, Catarina a Grande era alemã, né? Vinda de casamento das dinastias dos Romanov com as casas reinantes na Suécia e na Dinamarca, que eram um ramo dos Holstein, que na Europa se casaram com os Habsburgos e ficaram na Áustria, né? Na Rússia viraram os Romanov, até que os Romanov foram depostos pela Revolução Comunista de 1917. Né? O último czar, que foi Nicolau II, ele era muito mais alemão e inglês do que russo. Ele tinha, sei lá, 2% de etnia eslava. Né? Ele era descendente da Rainha Vitória da Inglaterra. Né? Ele era primo em primeiro grau do rei da Inglaterra, do rei da Alemanha, né? Do Kaiser. E se você vê fotos deles nos eventos, eles são muito idênticos, parece que são trigêmeos, né? O rei Jorge, o rei Eduardo, o czar Guilherme e o czar Nicolau. Muito parecidos. Muito parecidos. Usavam até os bigodes e as barbas de maneira... Mas além disso, né,
a própria fisionomia. Eu não sei se de tamanho eles eram muito parecidos também. Eram, eles eram baixos. Eles eram baixos. Os eslavos geralmente são altos. Sim. Se você pegar, quando a gente fala de eslavo, a gente tem que pegar tchecos, eslováquios, búlgaros e húngaros. São povos que os homens, pelo menos, eles são bastante altos. Você veja, os russos não são. Os russos não são altos. Não dá para comparar com o brasileiro. Ah, não. É que a gente não tem uma identidade étnica ainda, né? Mas aqui a gente fala baixo para baixo de 1,70 e a gente fala baixo, né? Veja, lá é 1,85. Veja, até os anos 20, 1,65 a 1,68 era considerado alto aqui no Brasil. Era considerado alto. Sem salto alto. Veja, Dom Pedro I, que foi o imperador do Brasil entre 1822 e 1831, Dom Pedro I tinha 1,68. E ele era alto, ele era considerado alto. Quando a gente viaja na Europa e vê umas coisas em Portugal, na Espanha, a gente vê umas caminhas parecendo de criança nos museus, e eram camas de adulto, né? A gente fica assim, meu Deus, mas esses europeus eram muito baixinhos. E eram. Agora, esses povos eslavos, eles são basicamente altos, são mais claros que os celtas. Os celtas são de pelagem escura, né? Castanho médio até preto, né? Enquanto os nórdicos mesmo, os vikings, eram os mais altos, porque eram as pessoas que mais precisavam de força, né, para sobreviver. Eles não tinham campos, eles não tinham agricultura, né? Então eles passavam aqueles invernos grotescos, né, de falta de alimento, e eles se desenvolveram fisicamente muito, né? Eu tenho que fazer essa piada, mas assim, então eu não sou baixo. Eu simplesmente nasci 200 anos antes do meu tempo. Essa informação é maravilhosa. Eu não sou baixo, eu estou fora do meu tempo. É lógico. Pena que eu não estou avante, né? Você veja, por exemplo, um país que a gente gosta muito e que em cada região desse país as pessoas têm um aspecto diferente, que é a Itália. As pessoas do sul da Itália são morenas, bem morenas e altas. As pessoas do centro da Itália são morenas, mas com a pele bem branca e baixas. E as pessoas do norte da Itália são loiras e altas. E são todos italianos, né? Aliás, assim, na Itália é onde eu tive mais dificuldade de identificar de onde a pessoa era. A Itália, assim, é difícil. Foi mais difícil identificar lá se ela era do norte, se ela era do sul, né? E às vezes, assim, até dentro da Europa, fora da Itália, a gente via um italiano, a gente podia ser passava por brasileiro, né? Porque eles não têm uma unidade, uma característica. Por quê? Assim. Porque nós somos todos germânicos. Nós somos todos descendentes de povos germânicos, os visigodos, os ostrogodos, os lombardos. E na Itália teve muita imigração árabe também, né, dos mouros, sim, como na Espanha. Os franceses também são parecidos, né? Peludos, pessoas que têm muito pelo, né, no rosto. Por exemplo, os eslavos praticamente são lisos, né? Já pensando num aspecto mais biológico, mais genético. Né? Sim. Mas, Rodrigo, que momento que a gente pode dizer que houve aí, eu não vou dizer cisão, mas houve uma identificação do Estado russo, né, e um desligamento, vamos colocar assim, também não é desligamento, mas também não é dicotomia. Não, é uma dicotomia entre os russos e os ucranianos, por assim, ou os kievitas, como você disse. Aí, a gente está chamando de Kievita. No século XIII, tá? No século XIII. Por quê? Porque os kievitas começaram a perder território para poder se defender da entrada dos turcos, e os moscovitas começaram a
agregar, a juntar, aglutinar os territórios que antes pertenciam à Ucrânia, que antes pertenciam a Kiev, ao Império de Kiev. Então é uma coisa progressiva. Não tem uma data, mas são 3 séculos em que uma unidade imperial vai diminuindo e a outra, no norte, vai aumentando e vai mantendo como? Mantendo os laços culturais, né? Mantendo a língua, mantendo o alfabeto, né? Fazendo concessões a respeito de religião e paganismo. Né? Então, vai ser um processo do século XIII até que Ivan IV centraliza tudo e diga: eu sou o czar, eu sou o César, eu sou o imperador, o czar, né? Eu sou o imperador de todas as Rússias. Perfeito. Aí, uma pergunta. Já não vai, a Ucrânia tinha virado, João, né, nessa época do Ivan, um grande território judeu. Os judeus que estavam sendo perseguidos nas nações árabes nessa época foram criando sinagogas e escolas rabínicas ao longo de todo o território eslavo. É por isso que hoje a gente vê que a maioria das escolas rabínicas, de todos os rabinatos da Europa, tem uma raiz ucraniana. Não é que os judeus dominaram a Ucrânia, mas os judeus como uma terceira vertente religiosa e étnica, uma etnia que não era assimilada pela etnia dos quievitas, mas que ganhou ali espaço, né, para montar vamos dizer, as suas escolas, as suas sinagogas. Então, o grande rabino de Londres, o grande rabino dos Estados Unidos, até a década de 90, eram escolhidos entre famílias ucranianas, de natureza judaica. Isso daí, assim, os ciganos também não foram para... O cigano ali do leste europeu, que a gente chama hoje de leste europeu, eles não se concentravam muito na Ucrânia, diferentemente de outros países ali. Mas ficavam muito na Rússia. Por quê? Os ciganos têm a tradição nômade, né? Durante muitos séculos, os ciganos eles eram presença maciça nos Balcãs. Então, na Grécia, na Croácia, na Bulgária. Só que eles não se assentavam, né? Não tinha uma cidade cigana, uma província cigana. Eles iam migrando culturalmente, isso por conta de cultura. Mas eles conseguiram ficar bastante tempo entre os boiardos, né? Entre os grandes latifundiários, também eram os grandes militares e governantes da Romênia e da Hungria. Eles ganhavam, eles protegiam, vamos dizer assim, né? Com vamos dizer assim, a polonização, né? Quando o Império da Polônia começa a comandar regiões romenas como a Transilvânia, como partes da Hungria, Vidin, especificamente, os ciganos vão migrar para a Rússia. Até que no século XX, já no período de Stalin, né? Século XX, então, não havia mais um Império Russo, e o território que era chamado de Império Russo ou de todas as Rússias virou uma entidade político-administrativa, jurídica, chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? E o governante que mais tempo ficou liderando esse conglomerado político da União Soviética foi um georgiano chamado Joseph Stalin, que tinha também sangue judeu nos seus ancestrais. E o Stalin promoveu grandes perseguições dos outros grupos étnicos que ele denominava inferiores, como os ciganos e os judeus. Houve muitos programas de expulsão e de extermínio na Rússia de judeus e de ciganos. Inclusive vindo para o Brasil. Né? Inclusive ciganos saindo da perseguição stalinista e vindo para o Brasil.
Outra questão, a gente não pode deixar de falar. Nazistas. Né? Nazistas. Hitler, minha luta, Hitler conquistou na época da Segunda Guerra Mundial, a maioria do território eslavo ficou sob o domínio de Hitler, e Hitler tinha um programa de escravização dos povos eslavos, porque ele dizia que os eslavos também eram inferiores. Diferentemente dos judeus, que eram tão inferiores que tinham que ser exterminados, os eslavos podiam ser usados como mão de obra escrava. E muitos foram, né? E muitos foram da Hungria, da Romênia, da Bulgária e da Polônia. Veja, a Polônia talvez tenha sido o país mais devastado em termos de entidade política pelos nazistas, e na época da Segunda Guerra Mundial. E grande parte da sua população foi escravizada pelos nazistas e depois que a guerra acabou pelos comunistas da Rússia depois, né? E de uma outra forma, de outro meio, né? Hoje a União Soviética não existe mais. No lugar da União Soviética nós temos a Federação Russa, sediada em Moscou, mas nós temos os outros povos eslavos independentes. Nós temos tchecos, eslovacos, lituanos, letões, eslovacos, eslovênios, bielorussos, né? O Belarus, né? Na minha época se chamava Bielorrússia, ou não pode chamar Bielorrússia, é Belarus ou Belarus. Tudo bem. A Ucrânia, a própria Ucrânia, né? Então hoje essas unidades são independentes, embora a grande motivação dessa guerra, né, é a manutenção do controle político em Moscou, né, todos esses territórios que durante os últimos séculos tiveram o seu centro administrativo em Moscou. A grande motivação dessa guerra é voltar a ter uma influência geopolítica dessa maneira. Possivelmente não vai conseguir, né, mas nós estamos aqui como espectadores desse conflito. Não vamos entrar nessa parte da guerra, porque só essa guerra a gente poderia ter uma live específica para isso, né? Então eu sugiro que a gente abra aqui para ver se tem alguma pergunta, até para não cansar muito a sua voz, que eu sei que amanhã você vai usar, né? Mas estou tudo bem. Tá, o Bruno me perguntou aqui se, a gente já falou sobre isso, mas vale a pena deixar bem claro, se os eslavos são descendentes dos nórdicos. Não, são povos diferentes. Os nórdicos, eles são uma etnia, os eslavos são outra etnia. Onde houve mistura dessas duas etnias foi na Rússia, a partir do século XIV. Tá? Os russos são um pouco nórdicos, um pouco siberianos e um pouco eslavos. Mas os nórdicos hoje se mantêm como etnia, onde existem nórdicos de raça nórdica, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia, eu estou esquecendo um outro país, que são 4, Dinamarca, e na Inglaterra. A Noruega. Noruega. Esses países, eles são nórdicos. A maioria da população tem a mesma etnia. Na Suécia, na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca e na Inglaterra. Tá. Outras etnias, por exemplo, celtas. Onde sobrevivem celtas? Na Escócia, no país de Gales, um pouco na Inglaterra, e entre os eslavos. Os celtiberos, né, os nossos ancestrais celtas da Península Ibérica, não existem mais. Não existe mais uma etnia celta na Península Ibérica. Havia, né? Quando Júlio César escreve a Guerra das Galhas, ele vai chamar os gauleses de celtas. Muito antes de haver ali uma tribo chamada Franca, que depois deu origem à França, né? Mas ali era um território gaulês e celta. Rodrigo, estão perguntando aqui,
qual é a cultura dos eslavos? Eu acho um pouco complicada essa resposta, mas eu imagino que ela queira... A cultura dos eslavos é uma cultura voltada para a, a agricultura. Por quê? Porque eles não precisaram se expandir em outros territórios, eles aprenderam desde muito cedo a cuidar da terra, pecuária e domesticação de animais. Os eslavos, entre os eslavos, a maior, vamos dizer assim, da Idade Média, eu estou falando, né, a maior cooperação entre humanos e cachorros, humanos e cavalos. Isso pode ter vindo dos hunos também, né? Humanos e cavalos, humanos e aves de rapina, como gaviões, águias, falcões, né? Tudo isso vai se desenvolver. Os eslavos têm essa cultura. Os eslavos têm uma cultura monogâmica, né? Diferentemente de outros povos que tinham uma cultura poligâmica, os eslavos eram monogâmicos. A mulher tinha um papel importante na cultura eslava, mas não era uma sociedade matriarcal, era uma sociedade patriarcal. E a gente tem, né, a culinária, os enfeites, né, as matrióticas, né, aquelas bonequinhas uma dentro da outra, os costumes que são pagãos, mas que foram incorporados para o cristianismo, por exemplo, de pintar ovos, né, ovos coloridos que depois viraram ovos de Páscoa, né? Nós temos uma grande comunidade eslava no sul do país, né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina tem muitos eslavos, muitos. Principalmente no Paraná, né, que está concentrando no Paraná. Os ucranianos lá. Rodrigo, algum desses povos ainda mantém a crença nos deuses antigos? Essa é a pergunta do Cristiano Cavalcante. Não. Assim, não sei. Bom, como entidade política, não, né? Veja, a Ucrânia, ela é dedicada a São Miguel, o arcanjo São Miguel, né? A Rússia, a Nossa Senhora. Tanto que o chefe da igreja russa, o Papa russo, né? Se chama patriarca. Patriarca ortodoxo de todas as Rússias, né? Ainda usa no plural. A gastronomia, né? Mas veja, existe um movimento, talvez o Cristiano possa estar se referindo a isso. Existe um movimento na Europa que se chama neopaganismo. O neopaganismo busca desfazer a influência cristã medieval na Europa e instaurar de novo o culto dos deuses antigos. Na Ucrânia, especificamente, e na Lituânia, na Estônia e em Belarus, existem centros de estudo onde as pessoas vivem em comunidades pagãs. Mas isso é uma pequena parte da população que tenta reviver isso. Eu não sei como vai acontecer quando eles voltarem os sacrifícios humanos. Eu espero que o novo sacerdote da religião antiga tenha abolido essa parte, porque senão vai acabar todo mundo na cadeia. Existem grandes construções pagãs, templos pagãos na Europa, principalmente na Escandinávia e entre os eslavos. Tá? Se não me engano, vai estar se construindo um grande templo, se não me engano, não sei se é na Islândia ou na Groenlândia, que vai ter um sacerdote oficiando. Mas isso não isso também existe na Grécia, viu? Na Grécia existe um movimento, um partido político com representação no Congresso para se voltar a cultuar os deuses gregos, com o sacrifício. Refazer os templos a Zeus, Atena, a Ártemis, os templos todos, e se estabelecer de novo um clero, um sacerdócio para os deuses antigos. Seria uma ressurreição dos deuses que foram destronados pelo cristianismo e a sua expansão, né? Se a gente pensar que o Império Romano se torna cristão, a maioria do Império Romano se torna cristão no ano 300, e em 1500, ainda quando o Brasil estava sendo descoberto pelos templários, portanto pelos cristãos, né?
e que lá ainda havia gente sacrificando aos deuses antigos, a gente vê que é uma falácia muito grande dizer que o cristianismo dominou toda a Europa durante os 1000 anos da Idade Média. Esse domínio é um domínio cultural, né? Na Itália, na França, na Espanha, em Portugal e na Inglaterra, e nas terras alemãs. Agora, na Europa eslava, nunca foi um domínio uniforme e durante muito tempo. Os deuses antigos têm sua vez, sim, Cristiano, mas não pela maioria das pessoas. Bom, estão bem à frente da gente lá na Grécia. A gente está brigando aqui para poder, a gente que eu falo é algumas sociedades, associações, para poder tirar o crucifixo dos órgãos públicos, né, do Estado, e lá eles já estão querendo, né, mudar bem mais que isso. Gente, mais alguma dúvida? Eu estou preocupado aqui com o avançado do tempo que a gente teve. Não, mas a gente deu mais de 1 hora, a Daniela deve estar xingando até agora, porque ela vai ter que... Não, deu agora 1h05. Deu 1h05. Tá, tudo bem. Bom, se não tiver mais nenhuma dúvida a respeito do que a gente conversou aqui... Mandem perguntas, pessoal. Isso, pode mandar inbox, direct para a gente, que a gente, se eu não... Eu não consigo ver quem mandou. Se você consegue, não, você aqui vê. Aqui não tá, mas aqui não estão mandando aqui ainda. Mas se mandarem, eu vou repasso para você e você responde para cada um. Tá bom? Tá, tudo bem. Bom, pessoal, eu vou agradecer a participação de vocês aqui e agradecer imensamente essa oportunidade que o Rodrigo deu aqui da gente bater esse papo, né, de passar essa cultura enorme que ele tem, principalmente por conta da recuperação que ele está da voz, para quem eu estimo também melhoras e pronto para o estabelecimento, Rodrigo. Tá bom? Obrigado, contem comigo. Uma próxima oportunidade a gente volta a falar ou do conflito Rússia e Ucrânia ou da Segunda Guerra Mundial, né? Tá. Podemos marcar para daqui 15 dias? Pode ser. Pode ser, mas a gente vai divulgar com antecedência. Mas a gente divulga com antecedência. A próxima a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Espero que os meus alunos assistam isso, porque eles ficavam me pedindo para gravar isso aí. Veja só, só esqueci de falar uma coisa. O termo Vladimir, a palavra Vladimir, o Vlad, né, o Vlod, que é o nome eslavo mais comum, pode ser em português também Valdemar. Vladimir e Valdemar são o mesmo nome em português. Tá? Em língua eslava é Volodymyr. Volodymyr. Mas aqui em português virou Valdemar e Vladimir. Existem os dois, né? O português do Brasil ele tende, né, a fazer os nomes europeus caírem numa coisa. Né? Imagina um nome europeu tão bonito como Sebastian, virou Sebastião e Chão, né? Chão. Mas depois a gente pode falar. Eu não vou nem falar do abrasileiramento de alguns nomes norte-americanos, porque vai ser... Né? Michael é o principal, né? Que virou Michael. Walt Disney também tem. E Clayton também. Não vou entrar boa noite, gente, bom final de semana. Um abraço para todo mundo. Obrigado, João. Até mais uma vez. E até a próxima, gente. Um abraço.